Passando um pouquinho para outros temas, né, que a gente aborda, mobilidade a pé, por exemplo, muitos locais com travessia de pedestres inexistente ou apagada, muitas obstruções de calçada, falta de calçada em alguns locais, como eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Embora a gente tenha esses problemas, Londrina tem um programa muito legal, que é o Calçada para Todos, né, diretrizes para que as calçadas sejam implantadas de forma adequada, mas que a gente tem que intensificar a fiscalização para que isso ocorra. Passando para o transporte cicloviário, a gente tem um problema muito grande no município, que o relevo ele é difícil para o uso de bicicleta em algumas regiões. E ao mesmo tempo que ele é difícil, a gente sabe que a gente tem que priorizar mais o transporte, né? Criar a proteção para que o ciclista consiga passar do lado do automóvel que está em alta velocidade, dado que o ciclista está em baixa velocidade. Mas a malha cicloviária de Londrina ainda é muito desconexa. A gente tem alguns trechos de ciclovia pelo município, mas a gente não consegue fazer uma travessia mais longa de bicicleta. Passando um pouquinho para a questão do prognóstico que eu falei, né, como que vai ser o crescimento de Londrina nos próximos anos, a gente vai ter uma mudança da pirâmide etária, como aqui indicado do lado esquerdo, que está acontecendo no Brasil todo, né, envelhecimento da população. Então isso muda muito a demanda por transportes, né, pessoal de mais idade acaba dependendo até mais do transporte privado, mas por outro lado também depende de calçadas melhores, de condições melhores para caminhar, porque tem mais dificuldade de realizar essa movimentação. E chama muita atenção que o crescimento de idosos, né, de pessoas de 65 anos ou mais, ele passa dos 120% nesses próximos 20 anos. Né? É um crescimento altíssimo, a gente vai mais do que dobrar a população de idosos. Então a gente tem que começar a planejar a cidade para uma população mais velha. Né? Como eu comentei, os motivos de viagem, esse gráfico aqui da esquerda, eles mudam muito de acordo com a idade, né? Enquanto a população economicamente ativa até os 60 faz aquela viagem pendular, motivo de trabalho, pico manhã, ida e volta para o trabalho. O idoso ele já realiza proporcionalmente muito mais viagem de outros motivos, viagens motivo estudo, educação, etc. E também realiza viagem em outros horários, que não horário de pico. E aí, voltando para a questão do transporte público de Londrina, como o nosso transporte público ele é deficitário, ele tem uma frequência ruim no horário de pico, não ruim ou baixo, né, comparado com outras cidades, mas fora do pico, esse transporte praticamente some, né? A frequência fica muito baixa. Por quê? Porque é muito caro operar o transporte vazio. E se a gente colocasse mais ônibus para rodar ao longo de todo o dia, a tarifa ia ter que subir muito e o município não ia comportar. Então a gente fica com essa chamada de atenção, né? A demanda vai aumentar, a demanda de idosos, gente que viaja fora do pico e o transporte público ainda não está preparado para isso. Do ponto de vista do transporte privado, é um lado positivo, né? Essa desconcentração do pico ajuda bastante a gente ter redução de congestionamento. Então, aí a gente destacou alguns pontos aqui da cartilha de calçadas do município, né? Apontando as diretrizes, e a gente nota muito isso em Londrina, principalmente em algumas áreas mais periféricas. Muitas vezes você tem gente andando na rua porque a calçada não tem continuidade, seja por ter degraus, seja por ter obstáculos ou até mesmo por, sei lá, buracos, outros problemas de estrutura. Isso é algo também que afeta muito a questão de segurança viária, né? É um risco maior de acidentes, tá? Motivo pelo qual a calçada merece uma atenção especial no município. E aí, voltando para a questão da expansão dos próximos 20 anos, a gente fez todo um mapeamento dos próximos empreendimentos que estão sendo construídos, tudo que tem anunciado, onde tem área disponível para crescimento do município. E também entendendo a lei de uso do solo, que era vigente na época, né? A gente sabe que o plano diretor está em fase de modificação, mas entendendo que, historicamente, o município de Londrina tem crescido de forma espraiada, ou seja, cada vez mais a gente tem lotes sendo construídos em áreas mais periféricas, cujo tempo de acesso ao centro é mais elevado e cujo custo para atender com o transporte público é muito maior. Então, isso de fato é uma grande barreira aqui para a gente, né? E talvez seja, dentro do planejamento urbano, talvez seja a maior dificuldade que a gente tem. A gente sabe que tem uma pressão muito grande, porque as terras mais periféricas são mais baratas, é mais barato você construir lá, mas isso pensando em investimento inicial para a construção, né? Isso leva a vários custos para o poder público de infraestrutura, custos altíssimos, mas leva a custos de mobilidade que perduram a vida toda.
A gente também entende que essa expansão periférica, quando precisa acontecer, ela tem que ser acompanhada também de serviços. Não adianta somente a gente ter população indo morar nessas regiões, se a gente não levar serviços a ela. Aí eu falo desde escolas, infraestrutura pública, parques, etc., mas também dedicar áreas ao comércio, dedicar áreas para que as bancos, por exemplo, para que as atividades possam ocorrer na própria região, para que a pessoa não tenha que vir para o centro sempre para fazer deslocamento. Isso se estende muito aos distritos de Londrina, né? A gente sabe que tem muita gente dos distritos que, para procurar oportunidade de trabalho, acaba tendo que sair dessas áreas mais rurais e vir para o distrito sede para poder realizar uma atividade, às vezes mal remunerada, né? Mas é um deslocamento muito difícil de ser realizado. A gente precisa também contar para que a gente tenha oportunidade, seja no campo, ou seja até nos centrinhos desses distritos, para que a pessoa não precise fazer esse deslocamento tão longo todo dia. Isso é muito custoso financeiramente, mas em qualidade de vida é ainda mais custoso. Mas o mapinha aqui também fala um pouquinho do aumento de viagens por região, tá? Vamos passar direto. Aqui a gente começa a mostrar um pouquinho sobre como que a gente faz essa avaliação do tráfego, né? Como que a gente quantifica, então, esses custos, os deslocamentos e toda a mobilidade, como vai ocorrer no futuro. E também um pouquinho do que é a metodologia que a gente utiliza para avaliação de obras. A gente tem duas ferramentas que a gente utilizou no estudo. O VSIM, que é uma ferramenta de microsimulação, que ela serve para análise muito mais focada em pequenos trechos viários, entender geometria viária, onde que eu posso ter conflito. Tá? E o VSUM, que é uma ferramenta de estudo mais macroscópico, no qual eu tento entender como que os deslocamentos, estrategicamente, como que os deslocamentos da cidade vão ocorrer, né? Cada uma dessas linhas aqui representa, quanto mais larga, maior o número de pessoas que está se deslocando, as barrinhas são origens e destinos de viagem. A gente vai ver aqui alguns mapas mais para frente, que a gente consegue entender como é que está o congestionamento em cada uma dessas vias. Esses dois softwares foram fornecidos para o IPU, então eles são duas ferramentas de planejamento que o município passa a contar com ele. Bom, aqui a gente cita algumas obras também que já estavam em execução ao longo do plano, né? Porque quando a gente faz esse cenário de prognóstico, ou seja, o que vai acontecer em Londrina daqui a 20 anos, caso nada seja feito, a gente considera pelo menos que as obras que estavam em execução, elas terminariam. Então aqui a gente tem um pouquinho desse prognóstico, vou mostrar um zoom um pouquinho mais central, né? Mostrando o que deve acontecer com as vias. A gente vê, por exemplo, aqui na Zona Leste, o aumento de congestionamento que pode acontecer com o crescimento populacional e o aumento de viagens, né? Isso aqui é resultado daquela ferramenta que eu mostrei agora há pouco. A gente vê, por exemplo, aqui a eixo norte-sul também congestionando. Aqui embaixo acabou cortando na figura, mas a gleba também aumentaria muito o congestionamento. E, portanto, a gente tem que considerar obras nessas regiões, como eu vou mostrar um pouco mais para frente quando a gente entrar nas soluções viárias. Aqui eu tinha comentado dos pontos de aumento de congestionamento da gleba, no acesso da UEL, na saída da Zona Norte também. Enfim, a gente tem um impacto aí previsto, então, de piora do trânsito de 12%, tá? com o crescimento da cidade. Às vezes pode não parecer tão alto assim, mas em alguns trechos onde você já está congestionado, essa redução de velocidade pode ser bastante crítica para o município, como Londrina. Dando uma passada então agora no que são as recomendações do plano de mobilidade. Tá? A gente separa isso em diversos aspectos, questões pedestres, bicicletas. Aqui a parte de tráfego eu deixei aqui, Vera, mas também a gente fala de outros temas de tráfego, planos de moderação de tráfego, planos de obras viárias, que é justamente essa avaliação que eu comentei agora, olhando, acho que foram mais de 60 obras que o município sugeriu e que a gente avaliou para dizer qual que deveria ser feita em qual momento, tá? E a avaliação do transporte público. Tá? Começando então pelo transporte ativo, né? O transporte ativo ele está presente na viagem de quase todas as pessoas, especialmente os usuários do transporte público, mas mesmo quem utiliza transporte privado acaba saindo para almoçar ou fazendo alguma outra viagem a pé ao longo do dia.
então ele é bastante importante, cada vez mais vai ser, como eu comentei, com relação por conta do envelhecimento da população. Londrina já tem um código de obras, né, com uma legislação focada nessa melhoria do transporte a pé, mas nem sempre isso é seguido, nem sempre isso é cumprido. Um programa Calçada para Todos. A gente precisa ver como aumentar essa fiscalização e garantir que ele seja cumprido, né, especialmente em lotes vazios, que muitas vezes as pessoas acabam não seguindo as diretrizes de largura de calçada e de conservação de calçada. A gente teve algumas reclamações, até na audiência pública, por parte de deficientes visuais, comentando que a gente tem muita dificuldade para seguir o piso tátil, né, porque ele não tem continuidade, apesar dele estar presente em quadros de todo o centro. Teve muito local em que o piso tátil foi implantado de forma inadequada. Por exemplo, você segue com a continuidade do piso tátil e chegando num lote, o piso tátil muda de sentido porque quem implantou não sabe como funciona esse piso, né? A fiscalização do município tem que atuar esses lotes e garantir que isso seja refeito de forma adequada. Também foram colocados alguns pontos de obstrução do piso tátil, o pessoal de comércio às vezes coloca mesas ou araras de roupa em exposição, barrando a circulação. Então, assim, é como se não está funcionando de forma adequada, né, acaba como se não existisse. Então é uma preocupação bastante grande. A gente cita aqui a questão de bloqueio de calçadas, mas também não quer dizer que a gente queira fazer uma legislação que seja totalmente contra a utilização de calçadas por comércio, né? A gente vê que vários locais, especialmente no calçadão, a gente tem calçadas bastante largas e a gente consegue permitir que o comércio use a calçada, né? A gente tem um incentivo, por exemplo, ao parklet, que é uma forma de você expandir o tamanho da calçada e aumentar essa utilização. A gente quer que a população se aproprie também desse espaço público. Então eu tenho que pensar numa forma, né, de compatibilizar quantos metros você deixa ali para circulação versus o quanto você quer deixar para outras formas de uso. A gente tem também alguns problemas em torno de terminal, alguns trajetos muito longos para que o deficiente acesse o terminal com rampas. Ele tem que dar uma volta muito longa porque o acesso direto ele acaba sendo por escadas. Embora a gente tenha rampa, o trajeto talvez não seja o melhor, né? E, bom, como eu vou mostrar mais para frente, a gente tem um plano de rotas acessíveis, que inclusive o município, por lei, ele tem que ser responsável pela implantação de parte dessas rotas. E a gente tem sempre essa dificuldade em todos os municípios, né? Porque normalmente o proprietário do lote é responsável pela implantação e manutenção da calçada. E com isso a gente sabe que talvez alguns comércios consigam ter recursos para cuidar dessas calçadas, mas o dono típico de lote, especialmente na periferia, ele acaba não tendo, às vezes, nem informação suficiente para cuidar do lote dele, e ele tem diversas despesas, né? Que cuidar da calçada, tirar aquele degrauzinho da calçada dele para a calçada do vizinho, é a última das prioridades dessa pessoa. Então a gente mostra aqui alguns exemplos de levantamentos que a gente fez, né? Em algumas regiões de muita circulação de pessoas. Então, por exemplo, no entorno do shopping Catuaí, calçada com obstrução por um poste público, né? A parte também, o canteiro vegetal aqui alto e muito largo. A faixa de circulação, ela está no limite ali de 1,20 m, mas com obstrução, o cadeirante não consegue passar. Tem locais em que a gente precisa, de fato, refazer essa calçada. Há trechos em que é muito mais difícil, né? Porque quando você tem um poste, ou principalmente quando você tem uma árvore, é muito mais difícil você corrigir esse problema na calçada. Mas tem soluções. Aqui mesmo eu posso fazer uma ampliação de calçada, tirando uma ou duas vagas de automóvel, normalmente uma vaga, e dar a volta nesse poste, fazer um recorte no canteiro. A solução sempre tem, a gente sempre vai buscar soluções mais baratas para o município. Aqui outro exemplo também com poste na calçada, que seria muito mais fácil a gente fazer esse desvio pelo lado, é somente uma adequação de canteiro, né? E também atenção para a quantidade de óbitos e de atropelamentos nos últimos anos. A gente tem lá de 2014 a 2018, 5 anos, né? Muitos óbitos têm sido por atropelamento. E acho que dois locais que chamam muita atenção, né? A Avenida 10 de Dezembro, que é uma avenida de trânsito
mais rápido. E a Brasília, que na verdade é uma continuação de uma rodovia. A gente sabe que Londrina tem esse desejo de finalizar essa via há muito tempo, tanto por essa questão de segurança dos pedestres, quanto por questão das travessias, que são muito difíceis, né, os semáforos para atravessar. E a boa implantação de travessias com o projeto do conjunto, que é bastante, a gente como seria traçado esse implantação desse conjunto, que agora vai sair da aplicação da BR-369, a gente consegue tratar melhor essa via, reduzir diretrizes e ações para a frente de transporte a pé. Tá? Eu acho que não vou passar por todos eles, depois quem quiser pode dar uma lida, mas eu vou passar pelas diretrizes só, que é justamente estimular as caminhadas do espaço público, aumentar a segurança nas calçadas e travessias, promover a acessibilidade universal e implantar o projeto de rotas acessíveis. Aqui, destaco também que a gente teve um estudo específico no centro, né? A gente mapeou toda a circulação de pedestres para essa região central, com base na pesquisa Origem e Destino. A gente tem em detalhe a esquina da casa. A gente não mapeia a casa da pessoa por questão de sigilo de informação, mas a gente mapeia a esquina mais próxima de qual a viagem da pessoa começou, até o local de destino, pode ser um ponto de supermercado, local de trabalho, etc. Então a gente consegue calcular exatamente o trajeto que a pessoa fez a pé. Mapeia todo esse fluxo, levanta onde a gente tem maior circulação de pedestres, para saber onde que eu tenho que fazer essa priorização. Né? Então, dentro desse plano de rotas, a gente coloca onde que o município tem que investir, onde que o município tem que melhorar essas calçadas, por exemplo, no entorno da prefeitura, região central, e diversas centralidades de bairro, nas quais tem muita circulação de pessoas também, em torno de terminais de ônibus, entre outros. E por lei essa implantação, está aqui no cantinho, bem pequenininho, essa implantação ela é de responsabilidade do município. O município tem que garantir que ela ocorra, seja atuando nos lotes privados, de pessoas físicas ou jurídicas, ou o próprio município realizando a construção, né? Principalmente quando são, por exemplo, escolas ou outros equipamentos públicos, mas também é possível que o município atue ele mesmo na recuperação da infraestrutura. Aqui em São Paulo, por exemplo, já ocorreram diversos programas do município, em alguns eixos mais comerciais, com maior circulação de pessoas, em que o próprio município ele desfez e refez toda a calçada, por exemplo, na rua Butantã, que é logo atrás do nosso escritório da Logit. Ali, por exemplo, a cidade reconstruiu toda a calçada da via para garantir a acessibilidade universal e tirar todos os obstáculos que existiam no local. Passando agora para o transporte cicloviário, né? O uso de bicicletas ele ainda é relativamente pequeno em Londrina. A gente sabe que, por conta do relevo que eu comentei há pouco, a gente tem bastante dificuldade no transporte de mais longa distância, mas também falta infraestrutura para garantir a segurança do ciclista para isso. A gente, conversando com os ciclistas, eles apontaram muito essa dificuldade, né? Que é conviver com o fluxo de velocidade mais rápida dos automóveis, apontando quais são os trechos em que falta infraestrutura, seja aí uma ciclovia totalmente segregada, uma ciclofaixa, na qual você está praticamente misturando ali com o tráfego, ou mesmo uma ciclorrota, que é uma forma de você completar a sua malha, indicando para o ciclista qual trajeto é melhor para ele realizar. Então, nesse mapa aqui a gente destaca então esses pontos com dificuldade de conectividade, né, que a gente tem alguns trechinhos de malha implantada. Inclusive esse mapa aqui ele fala em ciclovias em implantação. Eu imagino que alguma parte disso já possa ter sido feita no município, dado que a gente terminou essa atividade já faz quase um ano. Aí vindo também
para as diretrizes e ações do plano cicloviário, né? Então, primeiro, promover o uso de bicicleta, especialmente no acesso ao transporte coletivo, implantar essas infraestruturas cicloviárias e promover campanhas de uso, educação e segurança, né? A gente fala no plano sobre incentivar os alunos a irem para a escola de vez em quando de bicicleta, fazer programas para que a pessoa se sinta segura andando de bicicleta e conheça, né? Por exemplo, implantar uma ciclovia operacional no final de semana. No final de semana a gente consegue controlar o trânsito, deixar que o usuário utilize um pouco mais o viário, e com isso ele vai entendendo que as distâncias podem ser percorridas de bicicleta e que não é tão difícil fazer esses deslocamentos de bicicleta. Bom, enfim, não vou ler todas as ações aqui, tá? Vou resumir também para não ficar muito extenso. A gente tem 2 pontos de atenção na hora de implantar ciclovia, né, olhando para esse gráfico, que são os trechos em que a velocidade do automóvel é muito elevada e que a ciclovia, o ciclista tem que se misturar com o tráfego de alta velocidade, então aqui a gente precisa de uma segregação mais forte, e os trechos em que o congestionamento é muito grande, que o ciclista também não consegue manter o fluxo dele, né? O anda e para o ciclista é muito mais difícil do que para o automóvel, porque não é um veículo motorizado. Então, cada vez que você tem que retirar energia e colocar energia no deslocamento, especialmente quando você está numa subida, é muito complicado. Isso acaba incentivando muitas vezes o ciclista até ultrapassar o automóvel pelo que a gente chama de corredor, né? Entre um automóvel e outro, isso é muito perigoso. Em outras situações em que a gente tem um tráfego baixo, né, volume baixo de veículos, velocidade baixa, a gente consegue simplesmente trabalhar com uma ciclorrota, o ciclista consegue andar junto com o automóvel. Isso vai acontecer muito em vias locais. Em outros pontos aí no meio do caminho, a gente já trabalha com uma estrutura intermediária, que seria a ciclofaixa, né, para volumes médios e velocidades não muito altas. Então, nesse mapa aqui a gente traz o que seria a malha cicloviária de longo prazo do município. Lógico que a gente tem um caminho muito grande para implantar tudo isso. Temos uma diretriz também de começar com a implantação de ciclovias próximas a parques, porque é um local que a gente tem muito mais espaço disponível. Na verdade, o município já tem várias ciclovias junto a essas áreas verdes, né? É muito mais fácil implantar a ciclovia ali, mas já na prioridade 1 a gente coloca alguns eixos que dão conectividade entre esses trechinhos de ciclovia, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma malha complementar que garante a conexão entre 2 ciclovias existentes. A gente tem também alguns trechos que já estavam em implantação, né? Como eu tinha comentado, por exemplo, esse trecho verde aqui destacado. Houve também, durante o nosso estudo, uma ciclovia que estava para ser implantada na Avenida Ayrton Senna, e que depois de muita discussão optou-se pela extinção dessa ciclovia, então ela está destacada aqui em roxo, por conta da dificuldade que era retirar a faixa de estacionamento naquela via, e por conta da pressão para ter mais faixas para o transporte motorizado, né, que é uma coisa também, um conflito que a gente acaba sempre tendo, né? A ciclovia vai acabar tirando espaço da via, então a gente tem que dosar muito bem onde que eu vou ter espaço suficiente, onde que eu vou ter que tirar uma faixa de automóvel, onde pode ser que eu tenha que tirar uma faixa de estacionamento. Em muitos casos, a gente acaba tirando faixa de estacionamento, mas recompensa colocando estacionamento em outro local muito próximo, né? Então dá para a gente mitigar um pouco o impacto da ciclovia, mas é sempre uma dificuldade, especialmente com os comerciantes, para poder entender onde que a ciclovia ajuda, onde que ela atrapalha. A gente tem vários estudos que mostram que o ciclista é muito mais propenso à utilização do comércio local. O ciclista utiliza até 2 vezes mais do que o automóvel. Na verdade, o gasto do ciclista chega a ser 2 vezes mais do que do automóvel, porque você tem muito mais ciclista parando, né? 7 vezes mais ciclista parando para realizar compras, mas são compras de pequeno porte comparado com o automóvel. Mas, em geral, principalmente no longo prazo, tem um grande incentivo ao comércio local e comércio de pequeno porte, né? Talvez alguns outros tipos de comércio não sejam tão beneficiados com isso. Passando agora para a circulação veicular, um dos temas que a gente colocou como sendo bastante importante é a hierarquia viária do município.
A gente tem vários pontos em que a gente entende que a hierarquia viária não está tão adequada, porque o município ele trabalha com uma lei de hierarquia na qual a hierarquia atual, na verdade, é a hierarquia pretendida, né? Se tem uma via que no futuro ela vai ser um eixo de transportes e vai ser ampliada, vai ter uma largura maior, o município hoje já classifica essa via como sendo uma artéria, embora no momento ela possa ter uma função ou coletora ou uma função totalmente local. E a gente entende que essa hierarquia tem que ser dividida em dois momentos, né? Um plano de hierarquia operacional mesmo, para a gente entender qual via tem que ter prioridade sobre outra, quais vias de fato representam um eixo de transportes, versus qual via que tem que ser ampliada, qual via tem que estar com caixa destinada à ampliação. Então, como essas leis no município elas se confundem, acaba que a gente tem diversas vias que têm uma hierarquia mais alta do que elas deveriam, justamente porque a gente quer garantir espaço para ela quando a via for ampliada. Na verdade, a lei de diretrizes, o que a gente entende, né, é que a gente pode ter uma lei de diretrizes viárias na qual eu garanto esse espaço para ampliação da via no futuro, mas que eu posso ter uma lei operacional focada na hierarquia viária, que é uma coisa que, por exemplo, em São Paulo, a CT é responsável por isso, ela pode alterar, sei lá, a cada 6 meses, a cada um ano, ela pode alterar conforme a necessidade da operação. Então, é algo que o IPU e o ICMTU deveriam discutir bastante, eles seriam responsáveis por essa adequação, enquanto essa diretriz de geometria já é um planejamento estratégico, muito mais de longo prazo, normalmente feito com projetos do IPU, né? O projeto tem obras viárias já planejadas e que ele dá essa diretriz. Poderíamos separar em leis diferentes. A gente sabe que aí tem um processo grande para que isso aconteça. Então, comentando um pouquinho do que é a hierarquia viária, né? A gente tem uma pirâmide na qual as vias locais a gente quer garantir que não tenha tráfego de passagem. Então, quando você vai para uma malha muito quadriculada, em que todas as vias têm o mesmo tempo de deslocamento, você acaba tendo muito veículo fugindo do trânsito, utilizando vias que deveriam ser destinadas ao fluxo local, que não é adequado. A via local ela tem que ser focada, essa base, né, tem que ser focada ao acesso ao lote, e não para ter muito fluxo. Isso é muito importante para a questão de segurança viária. Veículo passando em velocidade alta, em vias com perfil mais local, na qual você vai ter mais gente andando na rua, é um fator de risco muito grande. Então, dentro dos bairros, a gente define algumas vias para terem o perfil coletor, né? Esse segundo desenho aqui, seria essa base. O próprio Paraná Cidade, ele coloca essa diretriz. Geralmente, essas vias coletoras, elas vão captar o fluxo de saída dos bairros, vão consolidar esse fluxo numa via com maior capacidade. Muitas vezes, você tem 2 faixas por sentido nessa via, ou então uma via em binário, né? Para você ter 2 faixas no sentido e a via paralela com 2 faixas também, que é uma via mais destinada ao fluxo de veículos, né? Essa via você vai ter diversos elementos de proteção e de segregação do tráfego com as pessoas, para você garantir que você não tenha tanto risco de acidentes. E essa via, geralmente, ela começa a ter um pequeno aumento de velocidade, né? Na via local, geralmente, o veículo não tem interesse em se deslocar rápido, é uma via que ele dirige a 30, 40 por hora sem problemas. Na coletora, ele já começa a ter vontade de dirigir a 40, 50, em alguns locais, às vezes, até uma velocidade mais alta, embora a gente não recomende, mas isso pode funcionar dependendo da geometria da via. Essa via coletora, ela não garante o deslocamento no município, não, um deslocamento de longa distância, mas ela garante chegar numa via arterial, na qual, aí sim, eu faço esse deslocamento de longa distância. Então, as vias arteriais, elas cortam o município, né? São vias muito mais longas, eu saio da zona norte para a zona sul, ou para o centro, que seja, numa via que é praticamente toda destinada ao fluxo de veículos. Geralmente é uma via na qual eu tenho um eixo de transporte público muito mais bem estruturado e que a proteção ao veículo, né, e a segregação com o pedestre é muito mais intensa. Aí, por fim, a via de trânsito rápido. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem em Londrina, porque a gente tem 3 vias de trânsito rápido cruzando o município, na qual a acidentalidade é muito grande. Na via de trânsito rápido, você nunca pode ter pedestre cruzando em nível, né? Porque o veículo, de fato, está passando ali em trânsito rápido. E a Brasília, por exemplo, como eu já comentei antes, ela é o maior exemplo disso. Ela é uma via com características de trânsito rápido, porque ela vem de uma estrada, mas ela tem diversos cruzamentos em nível. Então, a gente tem um monte de conflito ali e é a via com o maior número de acidentes por quilômetro do município. Tá? Então, nesse mapa aqui, eu mostro essas vias de trânsito rápido, é o problema que a gente tem. A meta do plano de mobilidade é que a Brasília deixe de ter essa função,
justamente com a implantação do contorno, que agora a gente tem um alento, né? Agora o contorno está para sair de fato. Aí quando a gente passa para as artérias, como eu comentei agora há pouco, a gente tem a conexão entre regiões do município, entre bairros, né? Então as artérias permitem essa travessia toda do município, são vias na qual eu quero aumentar a capacidade. Então, grande parte dos nossos projetos estão focados nessas vias arteriais, a gente vai ver isso mais para frente. Aí as vias coletoras, se a gente olhar esse mapa aqui, fica bem claro, né, que as vias coletoras, elas não permitem atravessar o município, elas são pequenos trechinhos que permitem me deslocar de um ponto para o outro, mas geralmente dentro do próprio bairro, ou geralmente para acessar uma artéria, né? Então essas vias, ela tem esse papel complementar das artérias. E por fim, o que sobra das vias, o que não está marcado nesse último mapa aqui, que consolida, são as vias com perfil mais local, na qual, em algumas situações, inclusive, eu preciso incentivar a descontinuidade dessas vias, né? Como eu não quero que o automóvel percorra a via local de cabo a rabo e tenha um fluxo muito grande, tem situações em que a gente coloca lombada, que a gente muda a mão de via, que a gente força que o veículo saia dessa via e entre em outra. A gente cria elementos de descontinuidade justamente para desincentivar o fluxo de passagem nessas vias locais e para que a população consiga se apropriar mais dessas vias. Existem, inclusive, diversas situações em que você tem vias com esse perfil local, até mesmo no centro de cidades, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Vaiandava, uma via perfil totalmente local, com moderação de tráfego, muito comércio ali, na verdade é uma rua para restaurantes, em que o trânsito de veículos ele é prejudicado justamente porque você tem muito mais pessoas andando a pé ali do que veículos. Em Londrina a gente pode citar o calçadão, que o fluxo de veículos é somente para situações atípicas, né? Mas ele é uma via dedicada aos pedestres, mas eu diria que Londrina tem muito mais vias que podem assumir esse perfil, tá? Tem muito mais locais em que a gente pode aumentar essa dedicação ao pedestre, seja aumentando a calçada, reduzindo o número de faixas, tirando a continuidade, muita coisa que pode ser adequada, aí, especialmente no centro da cidade e nas centralidades, né? Por exemplo, na Gleba ou algumas regiões da Zona Norte. Outro tema que eu acho que é bastante importante na parte de circulação de veículos é a parte de estacionamento rotativo. Esse mapinha da esquerda aqui é um processamento da pesquisa Origem e Destino, no qual a gente mapeou qual que é o número total de vagas que são demandadas por automóveis e que tipo de vaga é demandada por esses automóveis, né? Pintado em azul aqui, o estacionamento rotativo, então a gente vê que nas regiões mais periféricas eu não tenho tanta demanda por estacionamento rotativo, mas eu tenho muita demanda por estacionamento meio período, período integral. Por exemplo, na região da UEL, a gente tem muita gente que vai para lá e passa boa parte do dia, então a demanda é por vagas. A demanda por vagas onde você tem vagas que a ocupação é de 6 horas ou de 12 horas, é uma demanda muito maior, porque o veículo fica o dia inteiro parado ali, né? Enquanto na Gleba, na região central e em algumas centralidades, a gente tem muita demanda por estacionamento rotativo, né? O azulzinho, mostrando aqui no centro, o rotativo no centro, ele é 1/3, né? Comparado com os demais as vagas. Ou na Gleba também, 1/3. Isso deixa claro que a gente tem que melhorar a política de estacionamento rotativo de Londrina. Hoje a gente tem um problema muito grave, que é a forma com que funciona a fiscalização. A fiscalização, ela é responsabilidade da EPESMEL, que não pode multar. A CMTU é quem que aplica a multa. Então, se uma pessoa deixa de pagar o Zona Azul nas vias em que ele é obrigatório, o fiscal ele vai olhar para esse veículo, vai ver a placa, ele tem que chamar um fiscal da CMTU. Então, é um processo burocrático, um processo difícil. Muitas vezes, quando o fiscal da CMTU chega, já não consegue aplicar essa multa. Também dá para dizer que falta contingente para poder cuidar disso na própria CMTU. Eu não sei dizer exatamente se falta na PESMEL, mas adianta você colocar mais gente para trabalhar e não podendo ser de fato responsável por essa aplicação de multas, né? Hoje, a gente tinha uma estimativa na época do projeto de que das infrações que a gente tem, somente 10% delas são autuadas, né? Ou seja, um grande incentivo a realizar infrações no município. Isso é um problema muito grande, porque você reduz muito a arrecadação do município, né? Uma arrecadação que poderia existir. Ao mesmo tempo, você incentiva muito o transporte privado, né?
Inclusive, o valor da tarifa do Zona Azul ele é muito baixo, sai mais barato você ir de carro para o centro e estacionar seus zonas do ali do que você utilizar o transporte público. Uma coisa que é bastante inconsistente, né? Então, dentro do plano de mobilidade, a gente fala em 3 aspectos aí para o Zona Azul, que é a adequação da fiscalização, que talvez seja o primeiro. O segundo, que é a ampliação das áreas na qual a gente quer colocar essa... A gente acha que a Zona Sul deveria se aplicar, ou seja, tem muito mais áreas em que a demanda por vagas é alta e a gente não tem vaga disponível. Isso é um grande problema para o comércio, por exemplo, que acaba tendo dificuldade que o cliente dele estacione e utilize o comércio porque não tem vaga disponível. E a terceira, que é entender um pouco a questão da tarifação desse estacionamento rotativo. A gente pode, em algumas áreas com demanda altíssima, até aumentar o valor desse estacionamento rotativo e proibir que o veículo passe mais de 2 horas. Por outro lado, tem regiões da cidade em que a gente não quer cobrar do estacionamento rotativo, né? Nas centralidades, a gente não quer que a pessoa tenha que pagar para estacionar no bairro. A gente quer criar vagas, mas podem ser vagas gratuitas, com fiscalização, para que ele não tenha que sair do bairro e ir para o centro realizar uma atividade. Se eu cobrar no bairro, a pessoa vai preferir ir para o centro ou para outro local para poder estacionar seu veículo. Então, a gente quer reformular um pouco essa política, mas entendendo as características locais do município. Outro tema também importante aqui da questão de tráfego, eu já falei um pouquinho quando eu falei das ruas locais, que é a moderação de tráfego, né? Isso aqui vai desde a adequação de circulação dos veículos, até mesmo redução de velocidades e melhoria das condições das vias para compatibilizar todos os agentes da mobilidade, pedestres, ciclistas, automóveis, ônibus. A gente traz alguns exemplos de planos de redução de velocidade em outras cidades, né? Uma coisa, por exemplo, muitíssimo comum na Inglaterra. No Brasil ainda é um desafio, a gente tem algumas adequações em São Paulo, zonas de 30 e 40 km por hora. Tem que ver o que faz mais sentido para Londrina. É difícil dar um passo muito grande, né? Geralmente a gente começa com um pequeno trechinho e vai melhorando com o apoio da população, com a redução de acidentes, a gente consegue ter um fortalecimento para um plano desse. E a gente cita alguns exemplos aqui, seja de adequação de geometria, né? Vou pegar um caso aqui, provavelmente onde uma rua pode ter tido uma mudança de mão em algum momento, ou que o projeto dela é muito antigo. Não é o caso padrão em Londrina, tá? A gente tem muitas vezes em que o projeto está muito bom, mas a gente escolheu a dedo aqui um local com um problema geométrico. Então, pegando aqui essa esquina da Belo Horizonte com o Piauí, não sei nem se isso já foi resolvido, tá? Isso aqui é da época que a gente fez o levantamento de campo. A geometria na curva, ela tem um raio de giro que incentiva a velocidade do veículo, né? Então, ele é um raio de giro maior, para o veículo acaba fazendo essa velocidade, essa curva em velocidade muito mais alta. Inclusive, ele termina onde começa o estacionamento, então é uma sinalização ruim para o automóvel. A gente não tem faixa de pedestre, a gente não tem rampa para o cadeirante, né? E também não tem retenção nem travessia aqui na rua Piauí. Então, assim, a gente tem um cruzamento que ele é muito focado no automóvel, né? A linha de retenção é super avançada, muito bom para o automóvel poder olhar para os lados e fazer sua travessia, mas para o pedestre é complicadíssimo, né? Você acaba pisando ali no meio da rua, sabendo que vai passar um veículo em alta velocidade, que a prioridade com certeza não é sua. A gente faz um pequeno desenho aqui de uma sugestão do que poderia ser feito. Então, primeiro, a adequação da pintura, diminuição do raio do giro e proteção do veículo estacionado, implantação da faixa. Eventualmente, a gente pode dar um avanço de calçada, diminuir a largura da travessia. Com a diminuição da largura de travessia, o pedestre, primeiro, ele tem mais visibilidade, porque ele está na frente aqui do veículo estacionado, ele está um pouquinho para frente, ele vê o veículo estacionado e consegue enxergar o tráfego, né? O tempo que ele demora para atravessar a rua é menor. Tem estudos que falam que a cada metro a menos que o pedestre tem que atravessar é 5% de redução no risco de acidente. Então, bastante importante essa modificação e, claro, acessibilidade universal, né? Uma das barreiras que a gente sabe que a gente tem em implantação é falando, isso vai piorar para o automóvel vai perder um pouco de visibilidade no entroncamento, ele pode perder um pouco dessa continuidade. Isso, de fato, pode ser uma reclamação, mas é totalmente não pertinente, né? Porque a gente não pode priorizar numa via no centro da cidade, priorizar de sobremaneira o tráfego de automóveis. Então,
Se a gente acha que o automóvel tem que ter grande prioridade nessa via, resta, por exemplo, a implantação do semáforo. E aí sim você consegue deixar um tempo dedicado ao pedestre e durante o verde do automóvel, que é muito maior, você consegue dar essa fluidez e garantir que o automóvel cruze a via numa fluidez boa, não com uma velocidade alta, né? A gente vai garantir que o automóvel saia de um ponto a outro na cidade com tempo de viagem bom, não com altas velocidades, mas sim com uma operação de tráfego boa, com boa capacidade e sem ficar parando a cada esquina. Aqui um segundo exemplo, no entorno do terminal, um ponto bastante importante para o usuário do transporte público, é muita movimentação de pessoas, e é uma via na qual o pedestre está restrito a uma calçada, embora não seja tão estreita, para o volume de pedestres que a gente tem nessa via, ela pode ser um pouquinho deficitária. Outro problema que a gente tem aqui, que nem aparece no nosso comentário, é com relação à prioridade do transporte público. Né? Não necessariamente nesse cruzamento, mas nas vias anteriores. É a via da cidade com maior fluxo de ônibus. Isso aqui passa dos 120 ônibus por hora, se não me engano. Não lembro exatamente o número. E a gente não tem nenhuma prioridade para o transporte público. Inclusive, a gente tem pontos de carga e descarga nessa via, que para o caminhão e ele atrapalha a circulação do ônibus, que tem que trocar de faixa para poder ultrapassar o caminhão que está parado no ponto de carga e descarga. Né? Então, assim, fica escancarada a falta de priorização no município, né? E a gente traz aqui um exemplo de como poderia ser essa melhoria da circulação de pedestres, né? Uma melhoria de alargamento de calçada, redução da travessia, como a gente citou. Nesse caso, a gente optou por um desenho do lado direito, mas poderia ser do lado esquerdo também, onde a gente tem bastante pedestres. A gente coloca aqui um proibido estacionar no entorno do terminal para incentivar que a gente possa ter tanta operação de táxi, Uber, para que você deixe um passageiro, para que você busque um passageiro, né, carona, por exemplo, e essas vagas seriam destinadas mais à parada de veículos e não ao estacionamento de veículos. Né? Então, uma adequação geométrica poderia fazer sentido. A gente, no plano, a gente falou sobre várias outras obras, né? Embora isso aqui seja sempre uma coisa conceitual, o IPU, SMTU tem condição de analisar, os técnicos são muito bons, eles têm condição de analisar e propor as melhores soluções para cada local, mas a gente tem também um desafio político aí de implantar essas soluções, né? Não é uma coisa que fica pronta de um dia para o outro. Passando para o próximo tema, que esse talvez tenha sido o tema que o pessoal mais ficava ansioso para ver nas nossas apresentações, que são as obras viárias para os automóveis. Então, sempre chama muita atenção, como eu comentei, a gente tem mais de 60 obras, e essas obras foram estudadas dentro do nosso modelo de simulação. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma avaliação de uma obra. Essa obra aqui seria um novo eixo de saída da Zona Norte, né, pela Sidraque Silva, paralelo ao eixo existente, aumentando a capacidade de fluidez sentido norte-sul, e não somente para a Zona Norte, mas esse eixo chega também, ele se complementa e chega ali até a Gleba Palhano. Né? Como que a gente avalia uma obra como essa dentro do nosso modelo? Então, eu tenho, no modelo de macro simulação da alocação atual, da alocação futura, avaliando como que é o fluxo de veículos nessa região. Então, hoje, os veículos que descem por esse eixo, eles não têm continuidade do viário, então eles precisam fazer uma troca de via para depois desaguar no mesmo ponto que quase toda a população da Zona Norte. Então, você tem uma grande concentração de pessoas nessa travessia. A rotatória também é um ponto que fica bastante congestionado por conta disso. Tá? E quando a gente coloca a nossa obra nesse eixo, a gente vê que o modelo calcula os novos trajetos para os moradores dessa região, e grande parte desse fluxo que estava numa via passa a utilizar outra via, né? Inclusive o eixo passa a atrair muito mais gente do que ele atraía antes. Isso vai impactar a velocidade, o volume de veículos, primeiramente, e, portanto, a velocidade de todos esses outros eixos paralelos. Tá? Nesse mapinha aqui, ele faz um comparativo, então, de fluxos, né, mostrando em vermelho onde a gente reduziu a demanda, em verde onde a gente aumentou a demanda. Então, a gente vê que tem uma mudança bastante grande, não somente no eixo, mas em vários eixos
complementares e acabam sendo impactados também. Então, a melhoria de velocidade não é somente naquele eixo ali, o modelo capta toda a melhoria que a gente tem na malha como um todo, e com isso a gente consegue calcular o tempo de viagem para as pessoas que foram diretamente afetadas por essa obra, né? Nesse exemplo aqui, a gente pega uma região ali no extremo norte, eu acho que aqui a gente está no... Eu não lembro exatamente qual que é o nome do bairro, mas a gente calcula antes e depois qual que é o tempo de viagem para você sair da sua residência e chegar no seu destino, né? Para chegar no centro, por exemplo, demora em torno de 25 minutos saindo dessa região. E, na verdade, eu já estou beirando aqui o roxinho, estou chegando quase nos 30 minutos. Olhando no segundo mapa, que seria com a obra, a gente vê que eu já tenho regiões aqui próximas do centro em que o tempo de viagem cai para 15 minutos. Uma parte do centro, a parte mais ao norte do centro, já estou com uma redução para 21 minutos, né? Comparado com o que eu tinha antes de 24 e 27, então já tem um benefício no tempo de viagem. E aqui a parte mais ao sul do centro, a gente está no 24, beirando 27. Então a gente está praticamente passando uma classe para cima no tempo de viagem, né? Melhorando o tempo de viagem para todo mundo, melhorando o acesso a oportunidades para a população dessa região. A gente vê como muda essa bacia, né? Essa área de influência, uma área que chega nesse tempo de viagem. Então, essa metodologia foi aplicada a todas as obras do município, ou todas as obras propostas. Como eu falei, mais de 60 obras que foram avaliadas. A gente gerou esse gráfico aqui, que é um gráfico de custo da obra no eixo Y e benefício de horas economizadas no eixo X. E com isso a gente consegue olhar para quais obras têm um benefício muito grande por um custo muito baixo, né? Então, pegando, por exemplo, essa obra que eu estava olhando agora há pouco, que é a Sidrac Silva e a Maringá com a Ayrton Senna, a obra 12 e 15, a gente vê que são duas obras que têm um altíssimo benefício, né? Somando as duas, mais de 3 mil horas economizadas por dia, a um custo que a gente entende que traz uma relação custo-benefício bastante atrativa. Essa obra 54, por exemplo, é outra obra bastante interessante. Ela tem um benefício grande a um custo relativamente baixo. Outra obra que também é muito interessante para nós é o contorno, né? Ele traz um benefício de 2 mil horas para a população, mas além do benefício em tempo de viagem, como eu comentei, o contorno traz diversos outros benefícios que são monetizáveis, que é a redução dos acidentes. A gente consegue calcular uma estimativa, né? É difícil falar que a vida vale tantos mil reais. A gente consegue calcular uma estimativa utilizando uma metodologia do governo federal, que diz o quanto de benefício o município vai ter quando você deixa de ter um óbito, ou quando você deixa de ter um acidente com pessoa ferida ou sem pessoa ferida. Então, esse gráfico não resume tudo que a gente está levando em conta na hora de analisar uma obra, né? Tem muito mais coisa além do que a gente está mostrando aqui, motivo pelo qual a gente tem, às vezes, uma obra que está num ponto aqui mais para baixo, que ela pode não estar na primeira prioridade. Tá? Só para explicar um pouquinho as cores desse mapa, né? Tudo que está pintado em azul no gráfico e tudo que está apresentado em azul no mapa são obras cuja prioridade é mais alta, ou seja, a relação custo-benefício é mais interessante para o município. Quando a gente vai para as obras que estão em amarelo, já são obras de uma prioridade média, a gente coloca como 10 anos, ou 10 ou mais anos, né? Em laranja já são obras com uma prioridade mais baixa, 15 ou mais anos, e em roxo são obras com uma prioridade baixíssima, ou seja, são obras cuja relação custo-benefício se mostra ruim para o município. A gente coloca ela como 20 anos ou mais, mas são obras que, na maioria delas, a gente sugere no plano de prioridade que ela seja preterida, tá? Que ela não seja executada. Um exemplo disso é a duplicação da Avenida Duque de Caxias. Ela tem um custo muito alto, essa duplicação, porque a gente tem desapropriação, a gente tem uma dificuldade de implantar essa duplicação, e ela traz uma redução de tempo de viagem de apenas 150 horas por dia. Com o mesmo gasto que a gente teria para a duplicação da Duque de Caxias, a gente consegue fazer uma obra, por exemplo, ou com menos gasto do que isso, a gente conseguiria fazer essa obra 11, cujo benefício é 5 vezes maior e o custo, como aqui está em escala log, né, o custo talvez seja 2 vezes menor.
ou eu consigo, com o custo dessa obra, fazer um pacote de obras muito grande aqui na cidade, trazer muito mais benefício do que fazendo uma obra de custo muito mais alto. Fora os impactos que a gente tem ali em valorização de imóveis, né, em desvalorização de imóveis, porque todo mundo que está lá tem aquela expectativa que o seu imóvel algum dia vai ser desapropriado, a pessoa não quer investir no imóvel, não quer recuperar o seu bem, né? Aí, e nesse aspecto a gente coloca diversas outras obras, às vezes porque a obra é redundante com uma obra que já está sendo planejada para executar. Então, se eu tenho o contorno no norte, pensar num segundo contorno ali paralelo não faz sentido, porque o contorno já traz todo o benefício. O segundo contorno, por exemplo, já não traria tanto benefício quanto o primeiro. Bom, enfim, essas decisões todas não foram, como eu falei, não foram somente com base em horas economizadas. A gente olha muito para a questão dos acidentes e as dificuldades que a gente tem em cada via. Tem também uma questão política muito importante na hora de decidir essas obras. Se você tem um bairro que falta em infraestrutura, você acaba priorizando ele, né? Então, por mais que não traga tanto benefício de tempo de viagem, ele traz outros benefícios subjetivos, que é o acesso à oportunidade ou outras soluções de problemas locais. Então, a gente também tem algumas coisas que a gente analisa aqui. Eu tenho um ponto verde, ou seja, essa obra aqui, por custo, ela deveria ser feita primeiro, antes da 33, mas em algum outro aspecto que foi analisado, a gente optou por privilegiar a obra 8, a obra 33 antes da obra 8. Tá? A gente fez um caderno com essas obras, então cada uma dessas obras está explicada, a relação de custo-benefício delas, a população impactada de cada uma dessas obras, o que ela tem de vantagem e desvantagem, e por que essa obra deve ser implantada em determinado horizonte, além do projeto do IPU de execução dessa obra, né, o projeto geométrico de execução dessa obra. Aí, por fim, passando para o transporte coletivo, eu dei uma pincelada ali no começo, eu diria que a base do nosso trabalho para o transporte coletivo foi a pesquisa que a gente fez com os usuários, no qual a gente perguntou quais pontos estavam funcionando bem e quais pontos eram problemáticos, tá? Numa nota dada por eles, né, essa avaliação de insatisfeito, totalmente insatisfeito, 3 pontos chamam muita atenção, que é, primeiro, o valor da tarifa, segundo, a lotação dos ônibus, e terceiro, o tempo de espera por ônibus. Isso mostra um grande problema, um grande desafio que o município tem, né? Porque eu não consigo reduzir a lotação do ônibus, eu não consigo diminuir o tempo de espera se eu não colocar mais ônibus para circular. Só que quando eu coloco mais ônibus para circular, o custo da tarifa com certeza aumenta, o custo operacional aumenta. Então não dá para resolver as 3 coisas ao mesmo tempo, somente olhando para a operação. É claro que a gente tem diversos pontos aqui que a gente colocou como crítica da operação, algumas coisas têm sido até melhoradas, às vezes algumas linhas que dão muita volta, tem um trajeto muito longo, porque por alguma pressão popular ela fica passando dentro do bairro, em tudo quanto é via. Isso faz com que o tempo de viagem da linha fique muito mais longo. Quando o tempo de viagem da linha fica maior, eu consigo ter uma frequência mais baixa, né? Porque a linha opera com 5 ônibus. Se meu tempo de viagem aumenta 20%, minha frequência vai diminuir 20%. Se eu consigo fazer um trajeto mais direto, mais objetivo, além de você atender o passageiro de uma forma mais rápida, eu consigo dar mais frequência, porque o ônibus consegue circular mais vezes e cumprir aquele itinerário. Então, a gente propôs várias adequações de linha, isso permite melhorar uns 10% aí o sistema, mas não é o que vai resolver totalmente o problema do sistema. A gente tem uma questão também que a gente considera muito grave dentro do valor da tarifa, que é o subsídio, que é a gratuidade do idoso, né? E dos estudantes. Não quer dizer que a gente seja contra a gratuidade, de forma alguma, é o contrário, a gente é totalmente a favor da gratuidade. São pessoas que precisam andar de transporte público de forma gratuita. Inclusive, para nós, quanto mais demanda para o transporte, melhor. Só que a forma com que o sistema do transporte público funcionava na época, o pagamento dessa tarifa era inadequado. Por quê? Quanto mais passageiro gratuito eu coloco no transporte público, mais os passageiros pagantes tinham que subsidiar a tarifa do passageiro gratuito, né? Um subsídio cruzado com o próprio passageiro. E a gente viu lá no começo da minha apresentação que o passageiro do transporte público é justamente a população mais vulnerável, a população de mais baixa renda do município. Então, eu estou onerando o usuário que já mora na periferia, fazendo ele pagar uma tarifa mais barata para que uma pessoa possa andar de graça no sistema. Isso é totalmente errado. Quem tem que pagar
pela gratuidade do estudante, que tem que pagar pela gratuidade do idoso, é o município, né? Você divide esse custo, não com os usuários de transporte público que são, entre aspas, mais pobres, mas sim com toda a população do município. Isso sim é muito mais justo. Então, a gente fez um cálculo na época de quanto poderia adequar a tarifa, qual que seria a tarifa exata, correta do município. Então, na época, a gente tinha uma tarifa pública de R$ 4,25, e com essa adequação do subsídio, a gente passaria a ter uma tarifa de R$ 3,93. Eu soube que recentemente alguma coisa nessa linha já foi feita, a tarifa vai baixar ou baixou para R$ 4,00, porque o município está colocando um pouco mais de recurso aí. Não subsidiou tudo que a gente recomenda, né? Subsidiou, acho que a gratuidade do idoso, parte da gratuidade do estudante, ainda teria um pouquinho mais que poderia ser colocado, mas a gente também sabe que para o município é muito custoso arrumar esse recurso de uma hora para outra, né? Junta-se a isso o fato da pandemia, que derrubou a demanda do transporte público no Brasil todo. Então, o transporte público está sofrendo demais com isso, piorou muito em qualidade, os municípios tiveram que colocar muito dinheiro, então a gente sabe que a situação financeira para o município está bastante difícil. Outro ponto que a gente coloca no nosso plano é o custo do transporte distrital, né? Uma linha que vai para o distrito, ela deveria custar R$ 7,00 por passageiro, porque o percurso dela é muito mais longo. E a gente não cobra R$ 7,00 por passageiro, a gente cobra os mesmos R$ 4,00. E não faz sentido cobrar 7 por passageiro também. Então é mais um subsídio que a gente coloca aí que o município deveria ele mesmo pagar e não os demais usuários que vivem em regiões mais centrais. Tá? Mas, de fato, acho que é um programa que tem que ser implantado ano a ano e se melhorado conforme a gente tem recurso. O que eu gostaria de lembrar aqui é aquela questão da política de estacionamento para o automóvel, né? Uma forma muito boa de você obter recurso para subsidiar o transporte público é você cobrar de forma correta e você fiscalizar de forma correta as receitas que você tem do Zona Azul. Então, a gente poderia, só com a fiscalização, subir a receita anual para 3 milhões. Né? Então, aí já é uma nova fonte de recursos para o transporte público. Com ampliação da área e com adequação das vias em que teria essa cobrança, a gente poderia chegar em 30 milhões no médio prazo, poderia chegar em 50 milhões no longo prazo. Então, a gente tem muita oportunidade de ter recursos para poder fazer esse subsídio. Inclusive, essa receita do Zona Azul não precisaria ir somente para o transporte público, né? Ela vai para a urbanização, então para aquela plano de melhoria de calçadas, diversas outras funções de mobilidade poderiam ser cobertas por essa receita adicional. A gente também cita a oportunidade de outras receitas no transporte público, né? Receita de marketing, receita com verticalização do entorno dos terminais. Você fazer uma reforma do terminal e não somente reformar esse terminal e trocar o que ele tem por uma coisa igual, por uma estrutura melhor, mais nova, mas você pode construir para cima desse terminal, ou o privado pode construir para cima desse terminal. O dinheiro que você coloca para reformar o terminal pode ir para outra função, né, dentro do transporte público. E aí você faz um shopping popular, por exemplo, serviços, farmácia, comércio, enfim, diversas outras coisas que você pode aproveitar na hora que você reforma uma estrutura dessas, porque é justamente onde estão as pessoas. Se tem muita pessoa circulando, ela é atrativo para o privado, é atrativo para o comércio. Bom, enfim, a gente fala aqui da importância do acesso ao transporte público, integração com outros meios, melhorar a estrutura de ciclovias, como eu já comentei, a calçada, as linhas alimentadoras. Melhorar a informação ao usuário também é um programa que tem que estar dentro da adequação do transporte público. E a melhoria da malha de transporte público, né? Como as frequências em Londrina são frequências muito baixas, a gente tem que pensar numa malha estruturante para o município, na qual a gente tenha frequências mais elevadas. Então, olhar para onde eu quero implantar corredores, ou faixas exclusivas, ou mesmo eixos, não precisa ter necessariamente preferência para o transporte, mas eixos no qual eu quero concentrar essa demanda do transporte coletivo e colocar mais linhas para circular e ter um serviço que o usuário possa contar com esse serviço, né? O usuário sabe que chegando ali, ele vai ter ônibus passando toda hora. Então, transformar uma malha totalmente esparsa para uma malha mais completa. A gente traz esse exemplo aqui falando do que é esse desenho em Londrina, né? A gente olha para onde tem uma demanda mais alta do transporte público e já começa a analisar que esse é o sistema estrutural. Primeiro, o sistema que tem que ter preferência para o transporte coletivo, tá?
mas segundo um sistema no qual eu tenho que olhar para essa capacidade toda que eu tenho de deslocamento de pessoas e planejar a cidade no longo prazo pensando para isso, né? Não faz sentido eu continuar espraiando a cidade, construindo em regiões cada vez mais periféricas e mais longe mais afastadas desses eixos, quando eu tenho potencial construtivo no entorno desses eixos, né? Na Winston Churchill, por exemplo, que eu já tenho faixa exclusiva, faixa preferencial ali à direita, eu poderia incentivar a verticalização, poderia incentivar o adensamento. No entorno do terminal VV Xavier, por exemplo, eu posso incentivar esse adensamento para que as pessoas morem perto do transporte coletivo. Então, em vez de incentivar que a pessoa vá morar longe e que eu vou ter que dar uma linha, buscar essa pessoa e custa caro, eu faço a pessoa morar já próximo de onde eu tenho infraestrutura viária e eu consigo aí reduzir muito o custo da operação do transporte. Eu acho que isso não vale somente para o transporte coletivo, né? A gente tem que olhar também para onde eu tenho capacidade viária para automóvel. Pensar em adensar onde o trânsito já está totalmente saturado e tentar construir via para compensar isso não vai resolver o nosso problema, custa muito caro. Mas tem outros pontos em que a gente tem capacidade viária excedente e a gente pode incentivar esse adensamento. É lógico que o incentivo do adensamento por si só não é o que vai trazer pessoas para morar no local, a área tem que ser atrativa, né? Mas certamente com o incentivo do adensamento você vai ter mais oferta, o preço do imóvel pode se equilibrar e mais gente vai morar naquela região. Mas eu não vou conseguir, por exemplo, desincentivar que as pessoas vão morar na Gleba Palhano. As pessoas querem morar lá. Então, a gente sabe que a gente vai continuar tendo adensamento nessas regiões e que a gente vai continuar tendo dificuldade de gargalos de trânsito para esses pontos. Mas, ao menos, a gente tem que garantir uma oferta de transporte público que se adeque a isso, né? Porque se a pessoa sentir que o congestionamento privado está muito ruim, ela tem a opção de utilizar o transporte coletivo. Bom, enfim, né? Terminando aqui os temas que eu tinha para apresentar, eu trouxe algumas conclusões, relembrando alguns dos temas que eu falei ao longo da apresentação. Então, essa necessidade de planejar, do plano diretor e o plano de mobilidade conversarem um com o outro, né? Eles têm que olhar para o outro e se adequar. A gente tem que ver como o município vai crescer, não dá para continuar crescendo da forma como que cresceu nos últimos anos todos. Outra forma de incentivar o uso de público, quando a gente não aumentar o número de passageiros, a gente não vai reduzir o custo, não vai melhorar a qualidade da oferta. Então, não é só o subsídio que vai resolver. O subsídio é uma forma de baixar a tarifa e as pessoas terem mais interesse em utilizar o transporte, mas talvez a gente possa aproveitar para aumentar as frequências, especialmente quando a gente tiver uma retomada aí da pós-Covid, né? A gente está caminhando para uma solução. Então, aumentar as frequências para que o transporte ofereça um nível de serviço melhor, para que ele fique menos lotado e as pessoas queiram utilizar o transporte. Mas eu acho que talvez, mais do que a lotação, seja a questão da frequência e confiabilidade do transporte. Garantir que esse plano de obra que a gente mostrou aqui seja implantado, e por mais que ele esteja no plano de mobilidade, o plano de obras não é uma verdade absoluta no município, muita coisa vai mudar em 5 anos, então o plano de obra tem que ser revisitado. O IPU tem que olhar para isso e saber se o que a gente colocou em 2020, como sendo um estudo iniciado aqui em 2019, com dados de 2019, pré-Covid, será que isso vai ser a realidade do município em 2025? Né? Então, isso precisa ser reestudado, conforme a cidade cresce, conforme a cidade se desenvolve, conforme novos meios de mobilidade vão aparecendo, revisitar esse plano de obras, tanto do ponto de vista do transporte privado, quanto do cicloviário ou de calçadas, e fazer as adequações que forem necessárias ao longo do caminho. Os técnicos são muito bons, eles têm as ferramentas para isso, e tem que ter esse diálogo aí com o setor político para que isso aconteça. E, por fim, estudar todas essas outras ações e recomendações do plano, né? Analisar um pouco mais em detalhe, como eu falei, não se resume ao que eu trouxe para a apresentação, que são talvez alguns dos pontos mais importantes. A gente tem diversas ações, diversas medidas ao longo de todo o plano que precisam ser levadas em consideração para a gente poder ter uma melhora e um desenvolvimento sustentável do município. Bom, é isso, pessoal. Enfim, fechei minha parte. Bom, Tiago, a gente agradece muitíssimo e parabéns, a apresentação
brilhante, né? Eu só gostaria de registrar aqui a presença também do vereador Ailton Nantes. O Ailton Nantes foi o presidente da Câmara no período em que a Câmara Municipal decidiu aportar o recurso para a contratação desse plano de mobilidade. A gente agradece, na pessoa dele, também do Eduardo Tominaga, vereador da Comissão de Política Urbana da Câmara, né? Destacar também aqui a presença do Costa Branco, que é o presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura, foi eternamente, né, um representante do CEAL, e alguns secretários que participaram. Tivemos uma participação muito boa aqui, de aproximadamente 50 pessoas, né? Dizer, Tiago, e para todos, né? Esse plano de mobilidade ele já deu grandes frutos aqui, né? A Câmara Municipal aprovou agora, em dezembro, o novo plano diretor de Londrina, plano diretor 2018-2028, e os estudos do plano de mobilidade contribuíram enormemente para as diretrizes, né? Toda essa diretriz de concentrar mais a cidade, adensar mais a cidade, onde próximo ao transporte público, né? Onde o sistema viário permite, e assim diversas outras diretrizes já foram influenciadas pelo plano de mobilidade, que a Logite, assim, né, fazendo jus ao seu histórico, ao seu portfólio, né, já fez em várias cidades do mundo e fez aqui com a gente também. Antes de passar às conclusões, eu pergunto se alguém dos nossos 47 participantes, e aqui também, gostaria de comentar algum ponto. Tem algumas participações aqui por escrito, Robson. Alguma pergunta, algum comentário? Tem do Jaime Adilson Marques de Carvalho. A primeira é que estava o problema de som, né, no YouTube, depois a gente conseguiu resolver, mas a gente perdeu um certo tempo na transmissão. O Jaime fala que deveria haver uma campanha educativa para que os ciclistas obedeçam às leis de trânsito. É comum ver ciclistas desrespeitando as leis de trânsito. O ciclista quer ser respeitado, mas precisa aprender a respeitar também, mas isso vale também para o pedestre, né? Isso todo mundo, essa lei é para todo mundo. A Associação de Moradores Vales do Tucanos... Deixa eu só, antes de ler o segundo comentário, só emendar um ponto aqui do Jaime. Eu acho que isso é fundamental e tem coisas que não necessariamente somente a lei de trânsito, né? A gente tem vários cuidados que o ciclista tem que cuidar e estar atento. Essa educação do ciclista é fundamental, que aconteça desde a infância, né? A gente no Brasil não é muito exposto a utilizar a bicicleta para se deslocar. A bicicleta ela é vista como um meio de lazer, ou pelo menos ela era. Então, o ciclista não está acostumado a respeitar, entender os riscos que ele corre, entender os riscos que ele coloca os outros a correr também, né? Eu vira e mexe vejo gente andando aqui em São Paulo de bicicleta no meio dos automóveis sem nenhuma luzinha na bicicleta, né? Tem alguns elementos que não são obrigatórios, por exemplo, o capacete, né? Mas, poxa, a iluminação talvez seja uma das coisas mais fundamentais para a segurança dele. E o ciclista, às vezes, não está preocupado com isso, ou pode ter até gente que não tem condição de ficar fazendo a manutenção, trocando lampadinha de bicicleta sempre, mas não é um item caro, é uma coisa com um programa de uma iniciativa privada, uma parceria da prefeitura aí com um patrocinador. A gente poderia distribuir lampadinha para todos os ciclistas de forma gratuita, e com certeza é um dos elementos que mais vai reduzir acidentes no município, né? A educação dos ciclistas, programas de educação e outras formas. Então, assim, é fundamental. E vocês foram bastante felizes em colocar a mesma coisa para o pedestre, né? O que adianta a gente
melhorar a estrutura, criar travessias boas e o pedestre continuar atravessando um local que não faz o menor sentido, não se preocupar, andar pela rua. Se eu recuperar toda a calçada, criar condição, a gente tem que ter uma mudança de hábito, tanto para o pedestre quanto para o ciclista. A Associação de Moradores Vale dos Tucanos diz: muito boa a apresentação do estudo, muito bom esse estudo e sugestões, mostrou que a Prefeitura precisa investir em fiscalização para que as calçadas se adequem às necessidades dos moradores. E complementa também: ônibus devem respeitar horários e estar em um aplicativo do celular, perde-se tempo à espera do ônibus. Isso, a nova licitação, acho que já tem um ano, né? Ela previa essa adequação toda, tá? Ela leva em conta a implantação do sistema de informação ao usuário muito, muito mais interessante do que o que a gente vê em diversas outras cidades, tanto com aplicativos para celular, quanto informação dentro do ônibus, aquele letreirinho que fala a próxima parada tal rua, uma coisa bastante interessante. Só que eu acho que por conta da queda de demanda que teve na Covid e a situação desesperadora que foi para a operação dos ônibus, né? Teve momentos em que a gente tinha 20% dos passageiros, mas estabilizou nos 60% mais ou menos. O sistema ficou totalmente deficitário e muito do que estava previsto de ser implantado acabou sendo postergado. Imagino que isso ainda vai sair do papel, vai ser uma briga aí para adequar um prazo para isso, né? Mas é fundamental. Eu acho que grande parte da estrutura do transporte público é o usuário poder confiar no transporte público, saber onde ele passa e saber principalmente que horas ele chega, né? De nada adianta você ter uma malha de transporte bonitinha e ter o ônibus te levar atrasado para o trabalho, no dia seguinte você está de automóvel, então, ou de moto, ou o que for. Então é fundamental que o que está previsto na licitação ocorra o quanto antes possível, assim que a gente começar a solucionar os problemas que a gente tem no momento. Tem mais um último comentário, a Solange, né, da Cultura. Gostaria de cumprimentar pelo trabalho tão completo em relação à mobilidade no município. A reflexão é importantíssima para que a cidade tenha uma conformação adequada a todos. Ok, alguma manifestação aí dos participantes? Nenhuma mãozinha levantada. Então, a gente primeiro agradece essa audiência, né, dizendo que essa apresentação vai ficar, só um segundinho, vai ficar disponível, né, no Facebook. Nós criamos um canal, TV Ipu, vamos publicar também no YouTube e também no Face, e toda a documentação do plano de mobilidade já está disponível no site do Ipu, inclusive todos os registros, levantamentos, reuniões públicas, audiências e assim por diante. Para terminar, eu vou pedir para o Costa Branco sentar aqui. Nós vamos ouvir uma palavra aqui dos colegas que estão presentes, começando pelo Costa Branco, engenheiro, né, Costa? Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho bastante grande, né, pela organização. Uma das perguntas que eu ia fazer, você já respondeu, que é a questão desse material disponível para a gente, né, que é uma coisa que envolve tanta coisa que a gente precisa estudar isso com um pouquinho de calma, né. E a outra coisa é se dentro desse plano se pensou, pelo menos a médio e longo prazo, em transportes alternativos, tipo VLT, metrô. Isso já foi pensado, vai se pensar para frente? Então, a gente, estudando a demanda de Londrina, hoje, até mesmo pensando nos 20 anos, não faz muito sentido a gente ter um veículo de transporte público de alta capacidade, tá? Falar em, por exemplo, no maglev, falar em VLT, a gente trabalharia com um veículo passando a cada 30 minutos, porque a demanda é muito baixa. Então, ele não se mostrou economicamente viável, motivo pelo qual ele não vai aparecer no nosso estudo. Ele foi analisado, mas acabou não sendo viável. A gente precisaria de uma mudança muito grande de comportamento na cidade para que isso fizesse sentido. Mas o principal motivo disso é o adensamento. Quando a cidade ela é muito espraiada, quando a cidade é muito pouco vertical,
você não consegue ter um nível suficiente de passageiros para fazer um transporte público desses com maior estrutura, que inclusive custa mais barato para operar, né? Que seja um BRT, por exemplo. O município ainda não comporta esse tipo de estrutura, muito pela forma com que o município cresceu, tá? Muito pela forma com que o município se desenvolveu historicamente. E dado que a consolidação do município já ocorreu, né, não é algo que a gente entende que, mesmo a gente melhorando um pouco disso no futuro, não é algo que vai alterar substancialmente a estrutura que a gente tem. Então, a princípio, o transporte de massa, nesse nível, acaba sendo fora de cogitação por conta do resultado econômico disso. Tá? Tudo bem. Quer falar alguma coisa, Tommy Magno, por favor? Bom dia. Bom, rapidamente, só para parabenizar aí o Thiago, né, já tivemos outras interações junto à Câmara, né, para saber a respeito desse plano de mobilidade, cumprimentar todos os representantes aqui do Executivo, né, em nome do Tadeu, toda a equipe da IPU, também o prefeito Marcelo, e com bastante, acho que, sabedoria, né, e muita inteligência, fizeram a articulação na Câmara à época para poder fazer, né, com que a Câmara fizesse, né, vamos dizer assim, fizesse parte importante, né, com o estorno de um recurso da Câmara para a Prefeitura para poder contratar uma empresa, e aí tivemos a felicidade de ter a Logitech ganhando essa licitação. Então, nos sentimos bastante lisonjeados por ter participado daquele momento e entendendo que foi super importante realmente para o futuro do desenvolvimento da nossa cidade, né? Para a gente conseguir enxergar as políticas públicas estruturantes que são fundamentais para a gente conseguir melhorar a vida do cidadão. Foi muito importante, né? Está sendo bastante importante ainda para a discussão das leis complementares do plano diretor, e principalmente nos deu ainda, pelo menos para mim, uma segurança muito grande quando a gente fez agora a votação, né, para reduzir a tarifa do transporte, né, que foi um primeiro passo super importante para que a gente consiga, de fato, aumentar, né, esse número aí que, no momento do estudo, apontou para 18%, né, somente da população que utiliza o transporte público, para que a gente consiga aumentar consideravelmente, né, mas não somente com a ação de redução de valor de passagem. Né, conversando com o Marcelo Cortez, algumas semanas atrás, ele falou que estava esperando ansiosamente realmente a apresentação do plano de mobilidade para poder agora terminar de fazer o planejamento, para estruturar, né, outras ações para que a gente consiga não somente com a redução da passagem, né, o valor da tarifa, mas com outras ações para melhorar a condição realmente do transporte público, que, conforme disse o Thiago, quem precisa utilizar e quem precisa se beneficiar é a população mais carente, né? Não somos nós aí que muitas vezes vivemos em um momento que a gente usa o transporte individual por conta também, né, muitas vezes da necessidade e da falta de segurança de poder utilizar um transporte que seja eficiente, né? A velocidade, né, enfim, né? São vários fatores que eu tenho certeza que o plano de mobilidade, né, nos ajudou bastante aí a tomar essas decisões e continuar sendo importante para tomar decisões aí para os próximos estudos aí, né, do plano diretor. Tá? Então, eu quero agradecer e parabenizar todos. Obrigado. E, de fato é incrível o subsídio que o plano de mobilidade trouxe para essa discussão da tarifa. Mas não só isso, viu, Thiago e amigos, né? Está muito, muito presente em toda a discussão da nova lei de sistema viário. Está totalmente central na discussão da nova lei de uso e ocupação do solo, né? Porque são diretrizes que vêm exatamente desse estudo, uma contribuição assim de grande alcance, né, para o desenvolvimento da cidade. Posso só complementar? Desculpa. Esqueci de complementar aqui o Nantes, né, que esteve conosco na mesa executiva quando a gente tomou essa decisão. Em nome do Nantes, cumprimentar todos os representantes também do Legislativo que estão aqui conosco, os assessores e todos os vereadores que também devem estar acompanhando a gente. Obrigado, desculpa. Muito bom. Nantes, quer dar uma palavra? Obrigado, Tadeu. Thiago, quero parabenizar você e a sua equipe pelo excelente trabalho realizado, pela exposição que você fez.
bem clara, bem didática. Muito obrigado. Quero parabenizar ao prefeito Marcelo Bellinati, ao IPU, na pessoa aqui do Tadeu, por terem se empenhado nesse investimento. Como foi dito, a Câmara teve a participação fundamental, todos os vereadores daquela legislatura, não é? Entenderam a necessidade da contribuição, e hoje nós vimos que essa contribuição foi muito bem aplicada e que está dando retorno salutar para o desenvolvimento da nossa cidade com relação à mobilidade. É de fato muito importante para as discussões que nós já tivemos e principalmente para que ainda vamos ter. Esse plano vai nos subsidiar em todas as estratégias para tornar Londrina realmente um polo de desenvolvimento, e obviamente que a mobilidade faz parte essencial disso. Eu quero só fazer uma pergunta não, mas um esclarecimento meu mesmo ao Tiago. Falou-se bastante e com propriedade sobre a questão do ciclismo, não é? Do ciclista, das faixas viárias, também envolvendo carros e ciclistas. Nós sabemos que existem duas categorias de ciclistas, né? Tem um ciclista que usa realmente esse instrumento como meio de transporte, e nós temos o ciclista que usa como meio de lazer. Obviamente que nós temos que, quando na execução do plano, pensar dessas duas categorias distintamente, porque nem sempre o ciclista que faz o uso desse meio de transporte como lazer, ele também o faz como meio de transporte. Enxerga ali até o próprio desenho da malha que já existe hoje, enxerga muito essa necessidade de lazer, né? E a gente entende que o início do ciclismo acaba sendo por lazer, né? Depois que a pessoa começa a se sentir mais confortável de usar a bicicleta para lazer e conviver com o automóvel, ele começa a ver que é possível utilizar para trabalho. Ao mesmo tempo, como você comentou, a gente tem muita gente que começa já com a necessidade de trabalhar, porque precisa fazer o deslocamento e às vezes os outros meios de transporte não atendem tão bem. Então a gente tem gente também que já parte direto para o transporte motivo do trabalho, e a gente entende isso dentro do nosso plano, tentando desenhar essa malha que permite tanto a alimentação do transporte público, dos terminais, para que a pessoa possa utilizar a bicicleta por um trecho mais curto e seguir de ônibus uma linha boa, mais frequente para o centro, né? Quanto realizar a viagem inteira em bicicleta. Então, são dois desafios aí dentro do faseamento da implantação das ciclovias. 2 não, né? 3. Tá bom. Gente, olha, Gilmar, a Cris, gostaria de colocar alguma coisa? Apenas agradecer, né, e estava refletindo aqui sobre os pontos que foram elencados e pensando aqui na relevância desse plano de mobilidade para Londrina. Estou no IPU por uma passagem, não sei por quanto tempo, mas eu gostaria muito, né, de daqui a algum tempo, daqui 10, 20 anos, observar que realmente esses dados que estão extremamente relevantes, são relevantes, e esses dados foram utilizados de fato. Porque absolutamente tudo que desenvolve, todo o planejamento, toda a estratégia tem sido utilizado, né? Todos os nossos respaldos hoje nós estamos buscando no plano de mobilidade. Nós estamos nos apoiando de fato nesse trabalho que é de extrema relevância. E aí quero parabenizar todos que participaram, né? Sem nenhuma distinção. Realmente um sucesso para a Londrina. Muito bom. Gente, então nós concluímos aqui. Na verdade, o plano já foi, a essência dele já foi concluída lá no final de 2020. Já tivemos algumas rodadas em 2021. A questão da pandemia, lógico, trouxe uma série de intercorrências, mas ele já está presente no novo plano diretor, já está presente em decisões como essa comentada, do subsídio à tarifa, né? Algo que foi embasado nos estudos realizados, né? E os estudos dando mesmo dados para tomar decisão bem fundamentada.
enfim, e vai estar presente em tudo que nós vamos fazer daqui para frente, né? A gente parabeniza muito todo o pessoal técnico envolvido aqui do IPU, né? A equipe do IPU que teve um papel importante ao lado da Logit, também o pessoal da CMTU, que tem um papel crucial na implementação disso tudo, Secretaria de Obras, que assume uma outra grande parte, né? E destacando sempre o papel da Câmara Municipal, que teve aí uma participação realmente decisiva nisso, né? Então a gente agradece e esperamos continuar, viu, Tiago, a nossa convivência e quem sabe no futuro, na hora de atualizar esses estudos, a gente possa trabalhar novamente juntos, tá bom? Com certeza, agradeço. Queria também fazer umas considerações finais, né? Agradecer a equipe toda do Logit que ajudou a gente ao longo do projeto. Foram mais de 10 profissionais aqui dedicados por um longo tempo a realizar esse estudo. O pessoal do IPU, da CMTU, que acompanhou e criticou bastante o que a gente fez para chegar na solução que fosse melhor para o município, né? O trabalho não é somente de autoria nossa, tem muita participação dos técnicos do município. E o pessoal da Câmara, né? Que desde a disponibilização do recurso, mas principalmente por ter nos recebido super bem todas as vezes que estivemos lá, e principalmente por ter ouvido nossas recomendações, né? De nada adiantaria a gente fazer um papel super bonito se nada disso fosse adiante. E lembrar, como o Gilmar comentou, né, que o papel de todo mundo aqui está todo mundo de passagem em suas funções, né? A da Logit acaba um ciclo agora, com as eleições também muita gente acaba saindo, ou às vezes até reestruturação de cargos da parte pública, muita gente sai, mas eu acho que a gente deixa um legado de aprendizado para todo mundo e a gente espera que esse planejamento de longo prazo seja seguido. A adequação aqui e ali, a gente pode ter visões diferentes, as pessoas podem mudar alguma coisa, mas acho que o cerne da nossa ideia, né, de todos nós aqui, com certeza vai ser seguido, porque é benefício para todo mundo. Muito bom. Vamos terminar aqui, embora virtual, com um aplausozinho presencial. Parabéns aí a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.